Então, muito boa tarde para para quem está aqui ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravado. É um prazer poder estar aqui novamente, dando mais uma aula aberta de Pathwork. Hoje nós vamos falar sobre o que é Deus, o conceito de Deus, essa pergunta que pode parecer tão complexa, né? Apesar de tão simples no texto. Quantas filosofias aí já tentaram responder o que é Deus? Então, essa palestra do Petro fala especificamente disso, das imagens de Deus, e principalmente o impacto que as nossas imagens que a gente tem a respeito de Deus causam no nosso emocional, causam na nossa vida, causam nas coisas que a gente decide fazer ou não fazer. E isso é o mais relevante. Então, se você gosta do tema, se você gosta do Petro, é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês. Meu nome é Heitor Fagundes, eu sou facilitador Petwork e vamos começar essa aula sobre a palestra 20. Antes de começar, né, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre o que é o Petwork. O Petwork é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana, como essa própria palestra que a gente está vendo aqui. Fala de Deus, mas um Deus que a gente vai ver muito a aplicação prática disso na vida. Depois, foram 258 palestras, foram canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79. Então, você vê aí mais de 20 anos de trabalho. E a entidade que as transmitiu é denominada o guia. Então, muitas vezes a gente vai falar, o guia está dizendo isso, o guia está dizendo aquilo, é porque foi essa entidade aí que transmitiu essas palestras. Todo esse conteúdo é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petro Brasil a utilizar o material dentro de certas normas. Então, tudo tem copyright, tudo muito bem organizado. A formação de helpers e facilitadores também é organizada pela Petro Foundation e pela Petro Brasil. Então, isso tudo aí dá para depois pegar mais informações se alguém quiser. E esse trabalho de autoconhecimento, esse caminho de autoconhecimento, usa 5 ferramentas. Usa a prece, a meditação, a leitura das palestras, ou seja, você pode ler as palestras. Depois tem o estudo das palestras, que é algo um pouco mais profundo. Tanto aqui numa aula aberta, mas num grupo de estudos, isso pode ser estudado. E a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende a fazer no PET. Para quem quiser mais informações, é só acessar aí o site vhterapias.com.br. E então, para a gente começar, né, seguindo o que o próprio Pessoa fala, vamos começar com uma prece e uma meditação. Então, convido você a se sentar em uma posição confortável, colocar os seus pés no chão, perceber que esse é um momento de autocuidado, é um momento para o seu autoconhecimento. E eu vou ficar 1 minuto em silêncio para que você comece com a sua prece, tendo a prece como um prelúdio, um início, uma criação do seu campo de conexão espiritual com algo que faça sentido para você. Nesse estado de oração, mantenha-se de olhos fechados e vá perguntando para si mesmo ou para si mesma o significado de estar aqui, ouvindo essa aula ou participando dessa aula, sobre Deus. Vai percebendo qual é o seu anseio,
Como está a sua energia para essa aula? E vai trazendo essa consciência para o seu corpo. Leve a sua atenção lá para os seus pés, para as suas pernas, para o seu quadril. Leve a sua atenção às suas costas, sua coluna vertebral, sua barriga, seu diafragma, seu peito, seus ombros, seus braços, suas mãos, seu pescoço, sua nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. Vá se deixando conectar com a egrégora do Patchwork, se abrindo para o conteúdo de hoje. Perceba como você se sente ao fazer essa conexão, se é uma sensação agradável ou desagradável. E se for agradável, aproveite, tome posse, reconheça de que essa conexão é agradável para você. E se for desagradável, apenas reconheça também e decida se você quer se envolver com essa energia, apesar de um pouco desagradável. Se você quer se afastar, talvez abrindo os olhos, interrompendo essa aula. Veja como você tem escolha e opção. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações em nome do Senhor. Abençoados sejam todos vocês. Abençoada seja esta hora. Respire. E lentamente vá abrindo os olhos para a gente começar a aula de hoje. Tá tudo bem? Para quem está aqui ao vivo, vamos lá então. Van, você pode começar lendo o primeiro slide? Deus. O que eu poderia dizer sobre Deus, meus amigos? Sua grandeza é tanta que jamais poderia ser posta em palavras, e principalmente para um ser humano. É impossível sentir, perceber, quanto mais saber o que é Deus. Gostaria de dizer apenas isso sobre o Criador. Deus é personalidade e também princípio. As religiões e filosofias humanas sempre debateram esta questão. Alguns dizem que Deus é uma pessoa, outros sustentam que Deus não é substância, Deus é apenas princípio e força. Como eu já disse, ambas as opiniões são verdadeiras. Alguma coisa te chama atenção, Van, quando você lê isso? Que existem muitas definições, assim, dependendo da filosofia ou religião, sobre Deus, né, e sobre a criação. Então, só que ele mostra que tem várias opiniões verdadeiras, né, que ambas todas são verdadeiras, né, então eu ainda não entendi muito bem.
Tá bom, é isso mesmo. É isso que ele desafia a gente, às vezes, a pensar. Então, esse trecho que você pegou, acho que está aqui, né? Quando as religiões e filosofias sempre debateram essa questão sobre o que é Deus. E ele separou em dois grandes grupos. Aqueles que dizem que Deus é como se fosse uma pessoa, um ser, né? Tem lá um senhorzinho de barba, ou tem um ser supremo, ou tem alguma imagem de um ser que realmente existe e é Deus. Isso, e a gente se relaciona com esse ser. Talvez você conheça algumas religiões assim, conhece? Sim, Né? Agora, tem outros que falam, não, não é um ser, não tem substância. Ele é uma força. Muitas pessoas também acreditam nisso. Falam assim, não, Deus para mim é uma energia. E o que ele está dizendo aqui na palestra é que as duas coisas são verdadeiras. E a gente vai estudar como. Mas é uma forma que o Pestel traz muito de sair das dualidades. Perceber que em opiniões, às vezes, muito diferentes, existe verdade nas duas. E muitas vezes existe confusão nas duas também. Mas ele vai trazer isso. E antes desse trecho que você trouxe, ele fala da nossa dificuldade mesmo de entender o que é Deus. Porque mesmo para um espírito, né, muito puro, etc., como o guia, ele não vai dizer assim, Deus é isso. Seria difícil de conseguir realmente sentir, perceber e saber o que é Deus. Mas dentro dessa palestra ele vai dar algumas indicações para nos ajudar a captar algo que nos aproxime de Deus. Faz sentido? sim. Então eu vou ler aqui Deus como uma pessoa, né? Deus, em seu aspecto masculino, é criador e, como tal, uma pessoa. O aspecto masculino é o criativo, não apenas no tocante a Deus, mas originando-se dele como um princípio do universo com todos os seres. Nessa qualidade, Deus, como Criador, como personalidade, criou o universo com todas as suas leis e criou outros seres. Quando se diz que Deus criou seus filhos à sua imagem, isso significa que todos os aspectos divinos reaparecem em menor grau em todos esses seres criados. Assim, a capacidade de criação também existe em algum grau em todo o ser. A melhor descrição dessa substância que Deus tem em grau máximo, que Cristo tinha em menor grau e todos temos, é de uma substância fluida, da matéria mais radiante que se pode imaginar. Então, aqui, ele está colocando uma ligação entre um aspecto de Deus, que é o aspecto da criação, o aspecto que ele chama de masculino, que não tem a ver tanto com homem e com mulher, mas tem a ver com a energia de ação, né? Que é uma energia mais masculina, que todos temos, mas ele classifica assim também em outras palestras. O princípio ativo, o princípio que cria, o princípio masculino. Quando a gente começa a diferenciar assim, já fica talvez um pouco mais fácil de entender isso como Deus. E que ele tem um componente que é masculino, já dá para imaginar que logo mais ele vai falar do princípio feminino presente em Deus também. Mas para a gente aprofundar nesse lugar, o que é esse princípio masculino? É o lugar do que cria. E ele está dizendo que Deus criou todos os seres e também criou o universo todo. Então foi um exercício, uma ação de criação. E aí ele fala que em cada ser que Deus criou, Deus colocou a si mesmo, colocou um pouco de Deus em todos os seres. E aí ele fala que todos nós temos, tudo que Deus criou tem essa centelha divina, e que Jesus Cristo tinha num grau um pouquinho menor que Deus. E todos nós temos num grau menor ainda. Então é aí que ele começa também a nos unificar. Todos nós temos um pouco dessa centelha divina. Faz sentido? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa chamou atenção? Não, então eu entendi. Então você pode ler esse novo slide, que é o Deus como princípio. Deus, bem como todas as criaturas na forma mais elevada de desenvolvimento, podem, por assim dizer, dissolver essa substância, esses fluidos, para que a personalidade compacta se transforme em um fluxo.
um princípio, uma corrente divina, o que não significa a aniquilação da individualidade, como ser pensante, capaz de tomar decisões. Neste estado prevalece o aspecto divino feminino, e o estado de ser, o estado de lento crescimento e formação orgânica. Sempre que Deus deseja, os fluidos podem se retrair para que volte a prevalecer seu aspecto masculino. Deixa um pouco desafiante. Alguma coisa te chamou a atenção? Ficou uma dúvida? Mostrando esses dois aspectos, né? Acho que masculino e feminino, né? Então, essa parte fala que também tem esse aspecto feminino. Que Sim. questiona um pouco essa questão da imagem, né? Que mostra de Deus como uma figura masculina, né? Então, ele mostra como um princípio dual, né? Que tem os dois. Né? Exato. Isso até é muito legal você chamar a atenção, porque é uma conexão que pouca gente faz, né? Que todo mundo imagina Deus como um ser masculino mesmo. As imagens que tem. E aqui ele está trazendo essa composição desses dois princípios. E como ele conecta com o slide anterior? Ele fala desse fluido, né? Dessa substância divina que Deus é também. E o que ele está dizendo? Que cada um de nós, todas as criaturas, a gente pode se desenvolver para se dissolver nessa substância, para dissolver essa substância, para não ser tão rígido, para não ser tão firme, tão denso. E aí, quando a gente se dissolve, a gente se transforma nessa corrente. É muito difícil de imaginar, mas é uma forma onde a gente, mesmo mantendo a nossa individualidade, mantendo a nossa capacidade de pensar, a gente se solta, a gente se entrega. E nesse sentido é o aspecto feminino. É um estado de ser, onde eu vou crescer lentamente, eu vou me formar organicamente, e isso vai se compondo dentro da minha vida. E isso dá para dar uma sensação de divindade mesmo, de confiança numa força maior, que é uma coisa do princípio feminino. Ele só lembra que quando Deus deseja, pode ser o Deus, ou quando o Deus dentro de nós deseja, a gente pode se retrair de volta. A gente pode voltar para o princípio masculino quando a gente quiser. Então, digamos lá que você faz um trabalho, você se dedica, tal, você está ali na ação. Aí você fala, pronto, eu fiz até aqui, agora eu vou deixar correr um pouco. Isso, inclusive, em outra palestra, que ele fala que toda criação positiva tem esses dois movimentos. E aí, nesse segundo movimento, você deixa correr um pouco, você deixa. Aí, a hora que você quer voltar a trabalhar naquilo, você retoma a sua energia de ação e volta para a criação. Então, isso ele está trazendo também como um aspecto divino, ou seja, a gente pode estar nos dois e pode decidir em qual que a gente vai estar, em que momento. Tudo bem? Entendi. É interessante, né, como ele traz uma explicação que parece unir mesmo duas coisas que pareciam tão diferentes. Então eu Acaba vou questionando. ler. Oi? Acaba questionando muitas verdades que acabam sendo divulgadas. Né? Sim, e tem muito esse lugar das imagens que a gente cria sobre Deus. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Uhum. Então eu vou ler esse aqui. Por que criar? Por que Deus criou todos os seres? Sendo onisciente, ele deve ter percebido a infelicidade que resultaria disso. Uhum. Isso já é uma pergunta também para nos deixar um pouco, né, refletindo. Deus devia saber que ia dar problema, vamos dizer assim. Por que ele criou todos os seres? Então ele fala assim: Deus é amor e o amor precisa ser dividido. Essa é a natureza do amor. É claro que Deus sabia que ao criar seres dotados de livre-arbítrio, eles poderiam usar essa faculdade de modo tal a gerar a infelicidade, pelo menos temporariamente. No entanto, e nisso está a grandeza de Deus, ele criou seres capazes de escolher livremente com o poder a eles concedido. Ou eles teriam a sabedoria de não abusar do poder e viver de acordo com a perfeição da lei divina em estado de eterno contentamento. Ou, se decidissem por outro caminho, finalmente chegariam a compreender muito melhor a perfeição da lei divina, depois de ter atravessado o vale da sombra da morte, e assim, no fim das contas, seriam ainda mais semelhantes a Deus.
Então, olha que explicação que simplifica e nos dá muito centro para entender o motivo pelo qual Deus criou todos os seres. Primeiro, é a vontade de dividir, de compartilhar o que ele é. Né? E a gente pode pensar até dentro da gente, se existe dentro da gente um Deus que quer compartilhar com os outros o que a gente é. É uma imagem que nos pulsa. Mas Deus, lá do início, falou: eu sou amor, e a natureza do amor é ser compartilhado, é ser dividido. E nisso ele criou todos os seres e dotou todos os seres de livre-arbítrio, uma das leis divinas. E aí ele fala o seguinte: estes seres poderiam escolher ficar nas leis divinas, respeitar as leis divinas, usufruir do poder que isso dá, o poder de estar seguindo as leis de Deus. Isso traz alegria, contentamento, sabedoria, muitas energias positivas. Mas também, se aqueles seres quisessem decidir abusar desse poder, como já aconteceu, tem uma outra palestra que é a da queda, que a gente fala justamente disso, que foram seres que decidiram se afastar de Deus usando o livre-arbítrio e usar o poder para isso. Ele fala até que o primeiro desses seres foi Lúcifer, que inclusive vai ser o último a retornar. Isso tem uma outra palestra que fala. Mas ele vai dizer o seguinte: mesmo estes que decidiram se afastar de Deus, um dia retornarão. Por quê? Porque a gente começa a se dar conta de que aquela escolha não nos faz bem. Então, trazendo mais para o nosso dia a dia, aquela coisa que você decide fazer, às vezes um vício, às vezes uma impulsividade que você não pensou, foi lá e fez. Deu errado, te fez infeliz. Aí você fala: nossa, fiz escolhas erradas. Aí você volta para esse contato com Deus, de respeitar as leis divinas, com mais tranquilidade e respeitando ainda mais Deus. Então é como se a gente atravessasse, o que tem até num salmo bonito, mas aqui ele fala assim: a gente atravessa o vale da sombra da morte, ou seja, a gente atravessa a nossa escuridão e chega em mais um contato mais real e mais profundo e mais genuíno com Deus. Tudo bem? Alguma dúvida? Muito bem. Vamos em frente. Você pode ler a nossa tarefa? Assim, Deus criou muitos seres e muitos mundos, muito antes de existir um mundo material. Mundos de harmonia, felicidade, beleza infinita e infinitas possibilidades de revelação dos aspectos divinos, criativos de todos os seres. A substância divina de cada ser criado era livre, não coberta por matéria que não é da natureza de Deus. Eu já disse muitas vezes a vocês que sua tarefa é revelar essa substância divina, libertá-la dessas camadas contrárias a Deus e que impedem a união com vocês mesmos e com Deus. Essa substância divina também é designada o eu maior ou centelha divina do homem. Ela é divina em todos os aspectos, possui parte daquela divindade. Também é chamada às vezes de Espírito Santo, embora essa expressão tenha provocado muitos maus entendidos entre os seres humanos. O Espírito Santo não é um ser, nem uma parte de uma trindade divina, de acordo com a interpretação difundida. Ele é simplesmente a substância divina que toda criatura tem em certo grau e em certa medida. O que isso te traz? Eu acho que tem a ver com essa questão Deus que Deus está em nós mesmo. Então, que essa centelha divina, né, que todo mundo fala, mas às vezes é confundida, né, achando como uma coisa externa, uma coisa que você precisa buscar fora. Né? Na realidade, você precisa cada vez mais ir se conectando consigo para que essa centelha divina, ou eu maior, seja visto, né, cresça, né, seja revelado, talvez. Exatamente. Essa revelação. Até pus nessa foto, nessa imagem, né? Tem uma matéria que tem lá a essência, tem um rosto ali, que seria a exemplificação da nossa essência. Mas a gente tem que ir lá lapidando a parte que nos afasta dela, né? Então,
É isso que ele fala. E ele lembra que Deus criou mundos de muita harmonia, felicidade, beleza infinita, que é o que a gente pode criar na nossa vida também, quando a gente se conecta com essa centelha. Então, a gente tem essa tarefa, nós todos que estamos aqui, encarnados, vivendo, e mesmo os espíritos, todos os seres criados por Deus, eles têm essa tarefa de pegar negatividades, coisas que não são divinas em nós, lapidar para transformar isso numa energia divina. E ele lembra e ele também questiona uma outra imagem forte, que é a questão do Espírito Santo, né? Que seria parte de uma trindade ou alguma coisa assim. Aqui, para o Petro, é simplesmente a nossa substância divina que existe dentro de nós e que nos movimenta para fazer as melhores coisas na nossa vida. E aí, para dar uma outra forma de ver a mesma coisa, eu incluí esse gráfico que ajuda a gente a entender melhor essa centelha divina. Que é assim, dentro de nós temos esse eu maior, nossa centelha divina, o Deus em nós. E a gente já manifesta, aqui fora é o mundo, tá? Então, a gente já manifesta isso. Eu acredito que, por exemplo, ao dar essa aula, eu estou manifestando o meu eu maior. Quando eu faço um bom trabalho com pacientes, quando cada um de vocês trabalha com seus clientes, né, na sua empresa, onde quer que você manifeste qualidades, coisas que fluem, você cria algo bom para si e para o mundo, você está manifestando o seu eu maior. Mas a gente tem o nosso eu menor também, que é essa parte do que ele chama de substância estranha, que não é né, da qualidade divina. É o medo, o orgulho, a teimosia, que é uma distorção dessa qualidade divina. E a gente tem também um componente que é chamado de máscara, onde a gente tenta esconder do mundo esse eu menor. Então, no Petro, que ele é chamado de máscara, de eu idealizado, de consciência sobreposta, tudo são compreensões dessa parte que nos faz esconder, né? Tenta esconder o eu menor. Alguns comportamentos dessa máscara são a agressividade, a submissão e a retirada. Qual que é a tarefa, o trabalho que ele fala? Então, para encontrar o eu menor, o primeiro passo é dissolver a máscara. Então, é uma forma de mostrar que a gente precisa ir ao encontro, né? de conhecer o nosso eu menor. E quando a gente faz isso, o que acontece? A gente vai transformando esse eu maior na sua essência divina. Então, a gente vai conseguindo manifestar cada vez mais o eu maior. E essa é a nossa tarefa, segundo o Petro. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos em frente. Você pode ler, Van, a união com Deus? O que vocês têm em vocês é de substância divina e tem muitos dos atributos divinos, embora não no mesmo grau que o próprio Deus. É semelhante a Deus. Somente essa substância libertada e purificada dentro de vocês é capaz de se unir a Deus, de tornar-se um só com Deus. Nenhuma substância dessemelhante de Deus pode unir-se a Ele. Só pode haver felicidade para uma criatura no estado de união com Deus. E para estar em união com Deus, vocês precisam ser da mesma substância, dotados dos mesmos aspectos e qualidades. Caso contrário, a união é impossível. Mesmo do ponto de vista químico, é impossível. Como Deus é liberdade, e a liberdade é um dos aspectos divinos mais importantes, as criaturas de Deus precisam ter essa mesma liberdade, caso contrário, seriam diferentes de Deus e assim incapazes de unir-se a Ele. O que te chama a atenção? É essa colocação de que essa semelhança, né? Que para você se aproximar de Deus, você precisa ser semelhante a Ele, no sentido de ter os mesmos atributos, né? Não igual na mesma igualdade, mas o mais próximo disso. O que ele está trazendo, lembra daquele núcleo que nós temos em nós, de centelha divina, aquele núcleo onde está o amor, a alegria, o poder real, né? Ele
ele está dizendo que é essa parte que consegue se conectar a Deus. Então, a nossa parte orgulhosa, medrosa, etc., não vai conseguir se conectar a Deus, porque é muito diferente. Então, ele tangibiliza, ele deixa simples, ele deixa fácil da gente entender o que eu preciso fazer para me conectar com Deus. Eu preciso me conectar primeiro com as minhas qualidades, com os lugares onde eu já manifesto o que é Deus. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fé muito estabelecida, eu faço a minha oração, e se eu faço com essa fé, eu consigo me conectar. Se eu faço a oração de um lugar talvez de medo, ou de atender uma expectativa do mundo, eu preciso orar todo dia porque diz a regra, talvez você não esteja em contato com a sua qualidade, você está em contato com a ideia de atender alguém, né? De fazer o que é certo de acordo com uma regra externa. Então, esse lugar é que a gente trabalha no Pastor para ver se realmente você está buscando estar em contato com Deus dentro de você. E quando você liberta essa possibilidade, né? Você vai lá, faz o trabalho, ultrapassa a máscara, ultrapassa o eu menor e liberta essa qualidade dentro de você, essa energia, esse fluido divino, também a conexão com Deus fica muito mais fácil, porque você sente aquilo e, ai meu Deus, que bom, eu estou sentindo a sua existência no universo e dentro de mim. Então é aí que conecta essa união. E ele fala, né, reforça ainda que Deus é liberdade. Então, do mesmo jeito que tem lá o livre-arbítrio, tem a liberdade. Então, para que a gente faça isso de forma genuína, tem que ser uma escolha livre, tanto nossa quanto dos outros, porque às vezes a gente começa esse caminho, começa a se conectar com Deus, fala assim, ai, que gostoso, que coisa boa, estou mais feliz, estou mais disposto, né, mais com uma pulsação de vida, e às vezes a gente gostaria que outra pessoa fizesse também. Fala assim, meu, vem aqui, faz o que eu fiz, etc. E às vezes você vê que não dá certo. E nessas horas é importante dar a liberdade ao outro de fazer o próprio caminho e a sua escolha. Isso é divino. E se a gente dá essa liberdade, tudo fica tranquilo dentro de nós. Mas se a gente tenta puxar, fazer uma corrente de força, a gente se afasta de Deus. E também o outro não ajuda o outro. Então, isso é uma coisa importante de relembrar. Tudo bem? E aí eu vou falar sobre as nossas contrapartes, que ele incluiu nessa palestra, que tem muito a ver com relacionamento íntimo amoroso, né? A maioria de vocês sabe que o espírito, em seu mais alto grau de desenvolvimento, combina os aspectos masculino e feminino. Não existe separação. O fato de existirem homens e mulheres nessa Terra como entidades separadas é o resultado dessa divisão. Portanto, cada ser tem sua contraparte. O impulso do homem de encontrar o parceiro certo nada mais é que esse profundo anseio pelo reencontro com a parte separada. Todo ser passa por algumas encarnações com seu verdadeiro duplo, ou contraparte, porque, através da felicidade que isso acarreta, reside o dever de preencher alguma coisa. Em outras encarnações, precisam ser vividas sem essa contraparte. Nesse caso, também existe um preenchimento de outro tipo, mas que não significa necessariamente uma vida de celibato. Pode haver outros parceiros com os quais não só é possível usufruir de uma grande felicidade, mas também cumprir outros deveres, pagar karmas e assim por diante. Aqui, nesse um slide, nesses 3 trechos, para mim ele dá uma reconstrução muito importante dos conceitos de união, homem e mulher, casamentos, etc., e as encarnações. Porque une o fato de que, primeiro, como Deus, né, tem esses 2 princípios, o fato de existirem homens e mulheres é o resultado disso. Um encarna mais, né, a manifestação mais potente do princípio masculino e a mulher mais do princípio feminino. Os dois têm os 2 princípios, mas um manifesta um de uma forma e outro manifesta o outro mais presentemente. Então, para mim, isso já dá um arcabouço. Assim, tá bom. Então, no fundo, a união de um homem e uma mulher também é um movimento de união das energias divinas. Depois,
Cada ser tem sua contraparte, como se a gente, como almas, tem lá uma alma, uma essência masculina de Deus e a essência feminina de Deus, na sua pureza, talvez, né? Que cada ser tem, e a união dessas duas partes é a união completa, né? A unificação com Deus. E é por isso que a gente se foca tanto em buscar um parceiro. Isso em nada impede, dentro do Pestor, as uniões homossexuais, porque ele já fala que isso são escolhas livres que a alma faz, que tem vários aspectos também para isso acontecer. Então, tem outras palestras que vão falar mais da homossexualidade. Mas o guia também fala que o maior prazer possível, também um dos maiores desafios, mas o maior prazer possível é na união de um homem com uma mulher, porque une esses dois princípios. E aí, é por isso que a gente tem esse anseio, para buscar esse reencontro. E em algumas encarnações, a gente vai fazer essa vida com aquele dupla, né? O que o pessoal chama de alma gêmea. Então, daria para fazer uma relação. Ele não põe esse nome aqui, mas poderia se fazer uma relação assim. Ele está dizendo daquele espírito que é muito conectado a nós na energia oposta. Mas nada impede também, como é sempre no Petro, tudo é possível, que em algumas encarnações essa entidade fala, não, nessa encarnação eu vou viver com outra pessoa, porque eu tenho algumas coisas para resolver, né? Eu vou trabalhar algumas questões, e isso vai preencher também essa alma. E, inclusive, ele fala no outro texto da palestra que aquela alma que ficou, que não está se unindo, não vai nem ficar com ciúme ou com alguma sensação ruim a respeito, porque o amor é tão grande que sabe que quem foi viver essa outra experiência está preenchendo algo também, que é importante, é como um grande projeto importante para aquela outra parte. Então, num nível espiritual de alta elevação, tudo se baseia no amor, na verdade, e do que é necessário mesmo se viver. Tudo bem? Alguma dúvida? O que isso te traz? Vai desconstruindo alguns conceitos também, né, que a gente vai aprendendo sobre essa questão, né, os aprendizados, a forma como lidar, né, sempre músico fora, né, mas tem essa parte mais interna. Então, quanto mais a gente entender que tem essas contrapartes e tudo mais, isso facilita também no nosso desenvolvimento e encara a vida de uma outra forma também, né? Muito bom. É essa a ideia. Desconstrução parece estar sendo uma palavra muito forte nessa palestra aqui para você, né? Muitos novos conceitos. Sim. Você pode ler esse slide da tarefa pessoal? Só a parte de cima que não estou conseguindo enxergar Começa aqui. assim: quem quer que tenha paz de espírito descobrirá a sua tarefa. E quem não tem ainda não descobriu seu lugar. O eu mais íntimo de vocês lhe dirá se vocês, ao descobrirem ou não, e essa Vocês a comunicação, descobriram ou não? a descobriram ou não, e essa comunicação é feita através da felicidade ou da inquietação. Tudo que vocês precisam fazer é perguntar a si mesmos se vocês ainda encontram inquietação, pressa, falta de paz de espírito. Peçam ajuda de Deus, fiquem abertos para poderem entender a sua orientação. O obstáculo que ainda pode haver entre você e a realização completa da sua tarefa de vida pode ser o seu desenvolvimento pessoal. Ficou alguma dúvida? Não, é o Chamou desafio mesmo atenção? de entender o processo de desenvolvimento pessoal para poder seguir o caminho, né? Então é importante saber fazer as perguntas, né? Que em vez de se vitimizar e tudo mais, é trazer a autorresponsabilidade também. Exatamente, a autorresponsabilidade, que é outra lei divina. E ele dá aqui uma dica, que é a nossa paz de espírito. Se você está fazendo alguma coisa que te traz paz de espírito, às vezes até não é nem tão confortável, mas até o desconforto que você passa sabendo que faz parte. Então, você está bem, sabe? Você encontra esse lugar
que não tem inquietação, pressa. Você está ali fazendo sua tarefa, talvez um pouco que nem essa moça aqui. Arrumou um parque, está ali trabalhando, tudo certo. Agora, se você não está nesse lugar, você está na inquietação, na pressa, na falta de paz de espírito, para um pouquinho, pede ajuda a Deus, pede essa orientação. Porque, às vezes, o obstáculo que pode estar acontecendo é justamente uma tarefa de desenvolvimento pessoal que você não cumpriu ainda. E, nesse lugar, você pode começar a olhar, pode dar seu passo de desenvolvimento. Então, muitas pessoas que, por exemplo, gostam do Pastor, que é convidada a estudar mais, às vezes não dão um passo de crescimento, não dão um passo de avançar nesse estudo, e aí, às vezes, ainda a alma vai ficar chamando, fala assim, olha, e aquele caminho que você quer fazer, seja no Pastor, pode ser outro também, mas e aquele crescimento que estava ali, que você já foi avisado que podia fazer, não fez ainda? Então, é como se a alma começasse a chamar, e para isso é importante silenciar um pouco e pedir essa orientação divina para saber o que está faltando ainda para encontrar esse lugar de paz, de espírito e tranquilidade. Tudo bem? Então, vamos chegando ao final. Vou convidar você que está aqui ao vivo e quem está vendo gravado a fechar um pouco seus olhos. Reconhecer todo esse conteúdo que você ouviu, leu, talvez sentiu ao longo dessa horinha de aula aberta. Eu vou começar esse momento com as últimas palavras do guia nessa palestra. Meus caros amigos, quero abençoar cada um de vocês aqui presentes e todos seus entes queridos. Aceitem essa bênção que vocês têm substância e realidade. Aceitem essa bênção que tem substância e realidade, embora vocês não possam ver. Vem com vocês essa força, essa harmonia. Deixem que elas trabalhem por vocês na batalha contra o eu menor, pois é disso que trata a vida nessa terra. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E aí respire, eu ficarei um minuto em silêncio, só para você respirar essa bênção. E nesse estado, vá se perguntando: qual foi o seu principal aprendizado com esta aula? E assim, lentamente, pode ir abrindo os olhos. Então, se alguém quiser, depois que está vendo gravado, quiser escrever o principal aprendizado, pode colocar, vai ser um prazer poder saber como essa aula tocou você. Van, você quer contar seu principal aprendizado? Essa questão da desconstrução mesmo, né, das imagens que nós vamos aprendendo, né, na nossa vida através das filosofias, religiões, né? Então, é um processo de entender que é mais simples do que a gente imagina, não é tão complexo como às vezes e acaba nos distanciando quando a gente entende uma complexidade, e na simplicidade você vê que é possível estar próximo dele, porque ele já está em nós, né? Muito bom. O Petro tem isso que
As mensagens trazem muita simplicidade mesmo para temas complexos. Muito bem, e semana que vem, então, nós vamos falar entre o equilíbrio entre atividade e passividade, tem tudo a ver com essa aula, né? Vamos trazer mais para o básico, para o prático, essa questão da construção de qualquer projeto na vida utilizando essas duas energias. Então, um grande prazer, quem não está inscrito no canal ainda se inscreva. Van, obrigado por ter vindo. E nos vemos na semana que vem. Beijos e abraços. Tchau, tchau.